A história de hoje tem a ver com um grande peixe, com um exército muito violento, com um profeta teimoso e desobediente chamado Jonas, e tudo isso numa só história. Hoje você vai entender várias coisas muito importantes que tem nessa grande narrativa do profeta Jonas e a baleia. Sejam todos muito bem-vindos ao Confraria Bíblica, eu sou Mateus Ganga. Aqui eu falo sobre escrituras sagradas. Se você tem interesse por esse assunto, peço que você se inscreva aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo, é de graça. Agradeço a todas as pessoas que já se inscreveram, muito obrigado mesmo por me ajudarem a compartilhar essas palavras. Se você puder, compartilhe esses vídeos, comente aqui embaixo qual é o assunto que você quer que eu fale nos próximos, eu terei o maior prazer em criar outros conteúdos. E vamos direto falar sobre esse profeta que tem uma série de coisas que podemos aplicar nos dias de hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Jonas ele é mandado a uma cidade chamada Nínive. E Nínive era uma cidade assíria, muito grande e muito violenta. Um povo que tinha por marca maior a destruição e a violência contra outros povos. E Deus, entendendo que esse povo, ele é um povo que está desobedecendo a ele, que a maldade subiu aos céus e chegou até Deus, ele decide mandar essa mensagem de que vai destruir a cidade. E escolhe Jonas para fazer isso. Só que Jonas, sabendo do histórico dessa cidade, começa a ficar com muito medo do que vai acontecer. E ele diz para Deus que vai fazer, só que ele sai por outro caminho. E quando a gente desobedece a Deus, que vai a primeira lição, parece que algo nos leva para um caminho de mais dificuldade. Ele tem que comprar a passagem do próprio bolso, entra num barco, ele já tem um gasto grande comprando a passagem do bolso dele, e ele entra no barco, e no meio da viagem começa uma grande tempestade, e o barco começa a querer virar. Os marinheiros desesperados tentam entender o que está acontecendo até descobrirem que Jonas estava desobedecendo a Deus. E eles decidem jogá-lo no mar. Quando Jonas é jogado no mar, vem um grande peixe, e a Bíblia trata como um grande peixe. Muita gente pensa que é uma baleia, pode ser que sim, pode ser que não, mas não fica claro no texto especificamente o que aconteceu, mas o que se diz é que era um grande peixe que engoliu Jonas. E ali dentro ele passou 3 dias e 3 noites. E dentro desse peixe, Jonas faz uma oração onde ele promete a Deus, ele reconhece o que está acontecendo, e promete a Deus sacrifícios e voltar a fazer a vontade de Deus. Então, Deus manda que o peixe vomite Jonas em terra seca. Quando Jonas ele sai de dentro do peixe, ele decide fazer a vontade de Deus. Ir até Nínive, no meio desse povo violento. Para se ter uma ideia, era como se um cristão hoje fosse pregar para um povo radical muçulmano e dizer a esses extremistas que eles seriam exterminados por Deus em poucos dias. Era mais ou menos essa mensagem, esse cenário que Jonas estava enfrentando naquele momento. Então, quando ele decide fazer isso, ele vai até a cidade era muito grande, e ele leva essa mensagem direta: olha, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. E quando Jonas entrega a mensagem é a seguinte: no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. É só essa mensagem, não tem mais nada nela. Não tem graça, não tem misericórdia, não tem chamado ao arrependimento, é só isso. Daqui a 40 dias Deus vai destruir a cidade, e só. E os habitantes de Nínive creram em Deus. Olha só, tem crença naquele povo perverso, tem crença em Deus. Desde o mais humilde até o mais importante, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram esse decreto à cidade. Olha só, o rei decide colocar todo mundo para poder servir a Deus e cumprir a vontade de Deus na esperança de ter um arrependimento. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe, Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. E quando Deus vê esse povo, que era um povo perverso e violento, se dobrando diante dele, Deus tem misericórdia desse povo. E aí Deus volta atrás na sua ira, na sua intenção de destruir a cidade, e ele perdoa aquele povo, para que eles continuem a vida deles normalmente, da forma como eles tinham demonstrado um grande arrependimento. O que acontece nessa história é algo muito interessante com Jonas. Porque ele, diante daquela bondade de Deus, daquele amor de Deus, da misericórdia que Deus
tem diante daquele povo perverso, Jonas se rebela e se revolta contra Deus. A ira de Jonas contra Deus é simplesmente porque esse povo que merecia a morte na visão de Jonas, agora está sendo perdoado, porque eles tiveram um tempo de jejum, de dedicação com Deus. Jonas entende que eles não merecem esse arrependimento. E muitas vezes nós julgamos os sentimentos, o que as pessoas têm em relação a Deus como sendo menor do que deveria ser. A religião deles não é tão boa quanto a nossa. Isso é o papel que a gente faz mais ou menos como Jonas. O outro merece o inferno, o outro merece sofrer. É isso que Jonas está mostrando aqui nesse lugar, que nenhum deles merecia ser perdoado. E aí ele se vira contra Deus. E ele diz para Deus, fala, eu prefiro morrer, me mata agora, porque eu não quero viver vendo esse povo ser perdoado da forma como ele está sendo. É um nível muito alto de revolta que Jonas tem contra Deus. Então Deus decide fazer meio que um teste com Jonas. Deus faz crescer uma planta que cresce muito rápido e ela faz sombra para Jonas se cobrir no sol. Só que no dia seguinte vem uma lagarta, come essa planta e a planta morre. E Jonas agora chora por causa da planta. Ele sente falta do conforto que a planta dava para ele. Mas ele se revolta porque Deus não destruiu uma cidade que tinha mais de 100 mil pessoas que se converteram a Deus. Esse muitas vezes é o nosso papel. A gente busca o nosso conforto, a gente busca ter uma situação boa nas nossas vidas. E aqui eu estou falando de vida pessoal e não tem nada a ver com religiosidade nem com Deus. A nossa vida mesmo. A gente quer ter esse conforto da sombra fresca como Jonas tinha, mas a gente não quer buscar pregar o evangelho para as pessoas, para que elas se convertam e assim tenham um bom relacionamento com Deus. Elas tenham com Deus. Jonas foi enviado. Talvez seja o único missionário do Antigo Testamento que Deus diretamente falou, olha, eu estou te mandando para pregar uma palavra para esse povo que eu tenho um plano para eles. E eles serão alcançados da forma como eu desejo. Isso é que Deus faz com Jonas. E diante desse plano de Deus, ele se revolta. Nós recebemos uma mensagem que Jonas não recebeu. Nós recebemos o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação pelo amor que ele teve por nós, a cruz que ele levou sobre si, a morte, a ressurreição, tudo isso nós tivemos e Jonas não teve isso. O povo de Nínive se arrependeu por causa de um pregador, um profeta muito menor do que Jesus. Agora nós temos Jesus, nós temos a salvação por meio da graça derramada sobre nós através do sacrifício dele. E isso nós deveríamos levar para as pessoas. Nós às vezes agimos muito como Jonas na vida das pessoas e nós deveríamos mudar essa forma de pensar, assim como Deus tentou convencer Jonas que a forma de pensar de Deus é diferente da nossa. Nós estamos aqui para servir a Deus, pregar o Evangelho e levar mais e mais pessoas a conhecerem esse Deus misericordioso que vai executar seus planos da forma como Ele pensa. Nós só devemos levar a palavra. Que nosso comportamento seja diferente do de Jonas, que nós reconheçamos na graça que Jesus derramou sobre nós, um chamado para fazer o bem e levar o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Esse é o plano de Deus para nós, é isso que Ele pediu para que nós fizéssemos. Se você veio até aqui e gostou desse vídeo, mais uma vez te peço, compartilhe, comente aqui embaixo quais as histórias que você quer ouvir, se inscreva no canal e um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.